Graça e paz de Cristo Jesus, meus queridos irmãos da classe de doutrina, nós estaremos dando continuidade aos nossos estudos e eu espero que em nome de Jesus você venha ser edificado. Para nós estarmos agora recapitulando as lições, as aulas que nós já tivemos, eu estarei passando de forma bem rápida para que possamos estar relembrando e assim dando continuidade à nossa série de estudos. No capítulo 1, nós falamos sobre a história dos batistas. Falamos sobre as três principais teorias, as três teorias que são mais conhecidas, que a primeira é o JJJ, Jerusalém, Jordão, João, Jerusalém, Jordão, João, que creem. Essa teoria ela diz que os batistas vêm de forma ininterrupta desde Jerusalém, Jordão, quando João Batista batizava, e não mudou a sua doutrina, e é exatamente o que somos hoje, Tem a teoria dos anabatistas, aqueles que rebatizavam. Então alguns teólogos também creem que nós vemos dessa segunda teoria, e existe também a terceira teoria, que é a dos separatistas ingleses, por conta da guerra que teve na Inglaterra, a perseguição. Então os irmãos saíram da Europa, migraram para os Estados Unidos até chegar aqui no Brasil, iniciar o trabalho batista em São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, Brasília, e aí as igrejas foram crescendo. Nós falamos sobre isso, não vou entrar porque esse não é o estudo do dia de hoje. Então é só para os irmãos estarem lembrando. No capítulo 2, nós estudamos os princípios batistas. Então eu separei na apostila alguns princípios principais, esses princípios batistas, que são princípios neotestamentários, princípio da igreja testamentária, neotestamentária, da igreja do Novo Testamento, a igreja de Deus. Então nós vimos que um dos princípios que nós temos, e nós estudamos isso de forma bem profunda, é o princípio do senhorio de Jesus Cristo. Jesus, ele é o Senhor da igreja. Nós vimos o segundo princípio que os batistas possuem, princípios neotestamentários, que é o princípio da autoridade da Bíblia. A igreja batista ela não possui nenhum outro manual que venha guiar, que venha direcionar, como algumas denominações possuem, além da Bíblia, outros manuais. Então os batistas eles creem na autoridade da Bíblia. A Bíblia é ponto final em todos os assuntos. É só através da Bíblia, é só através da palavra de Deus. Então é a única autoridade. O pastor não é autoridade, o livro tal, a ABC não é autoridade, sim a palavra de Deus. E nós avançamos, aqui nós falamos bastante desse ponto. O terceiro ponto, 2.3, que é o princípio da igreja, compostas de membros regenerados e biblicamente batizados. Para se tornar membro de uma igreja batista, não é qualquer pessoa, Eu vou pegar uma pessoa que está passando aqui na rua e vou dizer, não, agora você é membro, nós temos um nome a zelar, não só o meu nome, o nosso nome, o nome do nosso pastor, o nome dos irmãos que fazem parte dessa igreja, mas o precioso nome de Jesus. É uma igreja de Jesus. Então a pessoa ela tem que dar uma pública profissão de fé, ela tem que mostrar através das suas obras que ela foi regenerada pelo Senhor, que ela foi transformada. Assim ela estará tendo um encontro com o Senhor Jesus e testemunhando, passará pelo batismo, representando morte e vida para Cristo, e assim se tornará membro. Então nós falamos desse batismo, desse princípio neotestamentário, que é um princípio batista. O quarto princípio que nós vimos foi o princípio da igreja como comunidade local, democrática e autônoma. Isso aqui eu pedi para o irmão Antônio estar dando essa aula, foi ele que deu essa aula aqui. Então a igreja do Senhor Jesus ela é local, a igreja do Senhor Jesus ela possui um endereço, uma igreja visível. Nós temos ali em Apocalipse 1
11, nós vemos que cada igreja ela existia, física, composta de pessoas, tinha um endereço, Esmina, Filadélfia, Éfeso, Pérgamo, Tiatira. Então a igreja ela é uma comunidade local, ela também é democrática, todos têm poder de voto, todos decidem, é uma democracia executiva onde todos decidem, onde todos governam junto. É assim que a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja neotestamentária, ela decidia, era sempre, os irmãos oravam e buscavam a vontade do Senhor para isso, para tomar as decisões, para enviar missionários para o campo, era sempre a igreja quem enviava. Quando foram instituir os diáconos, foi a igreja quem instituiu. Quando um padeceu, o outro teve que seguir, quando um apóstolo padeceu, o outro teve que seguir, foi a igreja quem levantou. Vamos enviar quem? Vai ser Matias. Então a igreja ela é democrática, ela também é autônoma, ela não está ligada. Esse aqui é um ponto está amarrado no outro, né? Ela não está ligada a nenhuma outra igreja. Eu estou ligado aqui a uma igreja e eu só vou agir se essa igreja permitir. Assim como existe algumas denominações que não seguem esse princípio neotestamentário do Novo Testamento, onde ela é uma igreja, que ela é uma congregação, e ela nunca vai ser uma igreja, ela vai ser eternamente uma congregação, ela tem que estar eternamente prestando contas a uma espécie, é como se fosse uma empresa onde tem aqui a matriz e eu fico ali prestando conta a vida inteira, eu nunca me torno autônomo. E as igrejas do Novo Testamento, elas eram autônomas. As igrejas, elas tinham um nome, ela tem uma liderança. Então esse é um princípio, um princípio da igreja local, ela é democrática e ela é autônoma. Então esse aqui foi o quarto ponto que nós vimos. E agora nós vamos ter a nossa aula propriamente dita, que é o item 2.5 da sua apostila. Você que tem apostila, você que não tem, esteja acompanhando aí através do canal. O quinto princípio batista, o quinto princípio neotestamentário, é o princípio da igreja separada do Estado. Princípio da igreja separada do Estado. Então nós sabemos que existe o Estado tem o seu poder, o Estado tem as suas funções e a igreja ela tem as suas funções também. São separados, não caminham juntos. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Sempre foi assim? Nem sempre foi assim, irmãos. Ao longo da história, nem sempre foi assim. E essa separação entre igreja e Estado, eu quero dizer para você que é algo novo. Nem sempre foi assim. Quando nós pegamos, por exemplo, a nossa atual Constituição, que é de 1988, ela vai assegurar o nosso direito. Ela vem dizer que o Estado é leigo ou o Estado é laico, né? Então isso quer dizer que cada um pode cultuar o seu Deus, cada um pode buscar o seu Deus, cada um pode ter a sua religião. Mas isso é algo novo. Eu destaquei aqui, anotei, eu quero ler para os irmãos. Constituição Federal de 1988, artigo 5º. Estipula ser inviolável a liberdade de consciência. Esse também é um princípio que nós iremos falar sobre ele numa aula futura. Assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo na forma da lei a proteção aos locais de culto e a liturgia. Então nós estamos amparados, inclusive pela nossa Constituição, que nós podemos cultuar, nós podemos construir o templo, nós podemos buscar o Senhor. O Estado tem o dever de estar nos protegendo e garantindo que nós não seremos alvejados, nós não seremos perseguidos. Então, lá por volta do ano de 1820, 1821, 22, 23, 24, que foi quando a religião, né, que era a religião do Estado, para você ver, né, a religião do Estado. Então, tem pouco tempo, no ano de 1800, o Estado possuía uma religião, o Estado tinha sua religião. E no ano de
1824, quem não era católico, de alguma forma, isso é no Brasil, tá? É no Brasil Império. O Brasil, de alguma forma, os católicos, eles oprimiam, eles perseguiam, porque o cristão, ele não podia construir um templo para cultuar a Deus. A Constituição previa que a religião apostólica romana, ou seja, a religião católica, era a religião do Brasil. Todos deveriam ser católicos. Até permitia, a Constituição até permitia que, caso tivesse outra religião, na casa específica, na casa do irmão, da irmã, no lugar específico, as pessoas poderiam se reunir para cultuar o seu Deus ali. Mas não poderiam fazer templo, eles perseguiam mesmo, a pessoa era punida, existiam várias leis. E eu tenho um extrato aqui desse decreto aqui, eu quero ler para os irmãos. 1024 que eu falei, né? Então, Constituição do dia 25 de março de 1824. A religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou culto particular, em casa para isso destinado, sem forma alguma de templo exterior. Então, irmãos, templo, igreja para nós protestantes, né? Especialmente para nós batistas, que corremos tanto atrás, historicamente somos conhecidos, né, no mundo inteiro pela liberdade religiosa e por essa separação, né? Separação entre o Estado e a religião. A igreja é separada do Estado. Então, irmãos, já lá no ano de... Quando chega no ano 89, um historiador, que também é um teólogo, ele também é um filósofo, o nome dele é Zaqueu Moreira de Oliveira, muito conhecido, meio batista. Quando o Brasil, a história do nosso país, nós deixamos de ser monarquia, império, deixamos de ser dirigido por uma família real, deixamos de ser imperiais para sermos republicanos, a história diz que a Igreja Romana, ela perseguia os cristãos. Ela estava sempre nos perseguindo. Ela estava sempre de alguma forma tentando... São os mártires da história, né? Perseguindo, tirando a vida, prendendo. Então os batistas, eles sempre foram encorajados, e sempre encorajaram uns aos outros a estar fugindo dessas hostilidades, dessa perseguição. E assim a Igreja Romana, ela foi perdendo, ela foi diminuindo, ela foi decaindo, e ela já não tinha mais essa força toda. Nos anos 60 agora, esse historiador, ele fala sobre várias perseguições, onde os católicos eles iam até os templos e tacavam fogo, e eram hostis, né? De alguma forma atacavam ali os fiéis que estavam buscando ao Senhor. E quando o Brasil se torna república, foi no ano de 1889, algo muito interessante que eu até marquei aqui na minha apostila. Quando nós estamos evangelizando por aí, nós sempre vemos os irmãos católicos falando assim: desde que eu nasci, eu sempre vi a igreja católica. A igreja católica sempre existiu. Esse negócio de igreja evangélica é inventado pelo homem. E assim, nós temos 131 anos. Nós temos pouco anos, estamos em 2020 hoje, então só tem 131 anos que nós nos tornamos república. Então, eu, por exemplo, não tem assim igrejas protestantes que sejam tão antigas. Muitas no Brasil centenárias. Eu, quando estava morando lá no Mato Grosso do Sul, eu visitei algumas vezes a primeira igreja batista lá do Mato Grosso do Sul, que hoje deve estar
com mais ou menos 109 anos, talvez, 108, 110 anos, e é a igreja mais antiga do Centro-Oeste. Então você não vai ver nenhuma igreja evangélica aí que tenha mais de 130 anos. Todas vão ter nessa faixa de tempo mesmo. Deixa eu botar meus bolsos. Então, hoje que nós vivemos esse Brasil republicano, né, por conta de Deodoro da Fonseca, no ano de 1890, se eu não me engano, é isso mesmo, no ano de 1890, quando ele estava ali provisoriamente como líder do nosso país, ele baixou um decreto, esse marechal, e ele começou, a partir daí, foi quando o nosso país passou a querer respirar a liberdade religiosa, né? Quando ali ele estava dando liberdade para que as religiões pudessem, para que as pessoas pudessem estar buscando Deus através das religiões, através de toda a sua forma, e não somente através, sendo obrigatórios todos serem católicos, né? Então também anotei aqui esse decreto, número 119 alfa, de 7 de janeiro de 1890. Quero ler para os irmãos. Artigo 1º. É proibido à autoridade federal, assim como a todos os estados federados, expedir leis, regulamentos ou atos administrativos estabelecendo alguma religião ou vedando-a, e criar diferença entre os habitantes do país e nos serviços sustentados à custa do orçamento, por motivos de crenças, opiniões filosóficas ou religiosas. O artigo 2º dizia assim: a todas as confissões religiosas pertencem por igual a faculdade de exercerem o seu culto, regerem-se segundo a sua fé e não serem contrariados aos seus atos particulares ou público que interessem o exercício deste decreto. Então, irmãos, ao longo da história, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela foi perdendo espaço, ela foi perdendo credibilidade. Então ela passou a não mais ser a religião, e isso por conta do trabalho de homens e mulheres de Deus que se levantaram, né? Sempre se levantando. Muitos deles perderam sua vida, são os mártires, e graças a Deus hoje aqui no nosso país nós temos essa liberdade de buscar a Deus, de servir ao nosso Senhor, de cultuar no templo juntamente com os irmãos. Então nós temos o exemplo da ex-União Soviética, né? Onde os países ali aliados, eles acreditavam que a igreja não deveria existir. Eles eram contra a igreja, eles eram comunistas através do comunismo, e eles acreditavam que Deus não existia. Então os países, eles queriam obrigar a todos serem ateus, a não acreditar em Deus. Então nós cremos, através do Novo Testamento, nós temos esse princípio, que é um princípio global do Novo Testamento, onde Jesus, lá em Mateus 22, 21, ele fala sobre a separação entre igreja e Estado. E eu quero fazer essa leitura com os irmãos. Mateus, capítulo 22, versículo 21. Era uma questão sobre imposto, sobre tributo. Os fariseus ali ao tempo todo querendo colocar Jesus numa sinuca de bico, e fizeram uma pergunta, né? Estavam ali com uma moeda, onde na moeda, no dinheiro, ali tinha o rosto do imperador César, e ali perguntaram, né, de a quem deveria ser pagado o imposto, o tributo. E ali Jesus, ele sabiamente, né, independente da resposta dele, ele poderia se dar mal. Então ele pede ali para um cidadão pegar a moeda, ver o que estava ali de quem era aquilo ali, né, que deveria ser pago ao imperador, a esse ditador.
E Jesus ele responde após aquela efígie, né, ser mostrada que era de seda, a célebre frase de Jesus: dai a César o que é de César. César representa o Estado, César representa o governo. Então, o que é do governo é do governo. O que é de Deus, é separado. O que é de Deus é separado. Deus é santo, Deus é separado. Então, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, irmãos, nós batistas seguimos esse princípio, o princípio do Novo Testamento, o princípio da palavra de Deus, esse princípio universal. E a igreja, o Estado, ela não pode estar unido, ela é separada. Bom? Então os batistas entendem que a religião, a adoração a Deus, ela só vai ser satisfatória quando ela estiver separada do Estado, porque o Estado ela vai querer nos obrigar a servir, a ter uma religião, a adorar um determinado Deus, e a história vem sempre mostrar. Nós temos hoje, vemos a tristeza que é a China, né, onde o Estado, o ditador é o Deus e as pessoas têm que se dobrar diante de um homem, né? Então, o Estado ele tem suas funções, assim como a igreja possui suas funções. Então, cabe o Estado tem a função de ser autoridade em meio ao mundo civil. Ela é a autoridade civil. O Estado ela tem a obrigação de promover a todo cidadão o bem-estar social e o bem-estar público. Essa é uma das funções do Estado. O Estado ainda deve à igreja, está na Constituição, é dever do Estado para com a igreja, a liberdade plena de cultuar a Deus. Então o Estado ela tem que estar sempre perante a lei, promovendo, não interferindo e deixando a igreja livre para estar de forma plena pregando o Evangelho e anunciando as boas novas de salvação. Agora a igreja também tem o seu papel em relação ao Estado. São separados, mas nós temos obrigações para com o Estado. Um exemplo bem básico, eu sempre falo lá na congregação quando eu tenho oportunidade. Nós, na igreja, nós usamos luz. O Estado fornece luz e nossa obrigação é pagar aquilo que consumimos. Água, nossa obrigação é pagar a água que nós consumimos. Então a igreja deve ao Estado o reforço moral e espiritual para a lei e para a ordem. Então a igreja ela sempre vai apoiar o Estado nessa questão de lei e ordem. Eu lembro nas últimas eleições que tivemos aqui no Brasil, alguns políticos querendo levar projetos de propostas para que o dízimo das igrejas viesse a ser tarifados. E eu vi outros deputados, outros governantes, que inclusive nem eram evangélicos, dizer: não, nós não podemos fazer isso com a igreja, porque nós precisamos da igreja. E eu tive o privilégio de ouvir de um político. Ele disse o seguinte: ninguém recupera mais pessoas, mais seres humanos do que a igreja. Ninguém pega o Estado não tem esse poder que a igreja tem de pegar um morador que está em estado de rua e transformar ele numa pessoa de bem. Não vê o trabalho que nós temos nas Cristolândias, nas Cracolândias do mundo? Nós temos uma equipe, um povo de Deus que está ali trabalhando com aqueles viciados de crack. Nós temos centenas, milhares de pessoas que estão totalmente restauradas. Esse é o trabalho da igreja. Então eu ouvi um político, ele falou: olha só, não toca na igreja. Esse político, eu volto a dizer, não era cristão, não é cristão. Ele falou: na igreja nós não podemos fazer isso, tocar no dízimo na igreja. Primeiro que
está na Constituição, o Estado não pode fazer isso. E aquele governante, ele reconhecendo o trabalho da Igreja do Senhor Jesus. Nós temos diversos projetos aí recuperando N tipos de pessoas, né, de classes sociais. Nós temos trabalhado e trazendo essas pessoas para o Senhor. Então nós, e como igreja, nós temos essa responsabilidade perante o Estado. Nós fazemos isso não por conta do Estado, mas quando o Estado pisa fora da linha, a igreja tem que ter uma voz profética para poder ter moral e ir lá cobrar, caso o Estado venha a errar. Foi isso que Natan fez com Davi. Quando Davi, que representava o Estado, né, era o rei, era o presidente, ele errou. Então Deus fala com Natan, e Natan tinha moral para poder chegar lá e falar. Agora imagine se estão ali, ó, o Estado toma lá da cá junto com a igreja, envolvido, misturado. Qual a moral que a igreja teria para chegar lá e cobrar de Davi, né? Então nós temos também essa função do reforço moral e o reforço espiritual. Romanos capítulo 13, nós vemos que o Estado ele foi ordenado por Deus e nós temos essa obrigação de estar orando, de estar orientando os governantes, de estar mostrando o que a palavra de Deus diz para que venhamos ser abençoados, bem-aventurados, né? Então, deixa eu ver mais o que de interessante aqui que eu posso estar passando para os irmãos. Tá. Então, nós vamos agora entrar no período de conclusão. Diante de tudo que eu falei aqui, nós estaremos concluindo o porquê desse princípio da igreja e o Estado, fazendo algumas observações, algumas análises. E a primeira é a seguinte, que ao Estado cabe a preservação da lei. O Estado tem essa função da lei e da ordem pública, independente de filosofia, independente de política, independente de religião. O Estado está na Constituição, ele é obrigado a preservar a lei e a ordem para todo cidadão brasileiro. Então o Estado tem essa obrigação. E nós vemos que ainda no dia de hoje existem alguns resquícios, né, de alguns séculos passados, onde o poder estava ali do Estado junto com a Igreja Católica. Nós vemos hoje, por exemplo, essa semana mesmo nós tivemos que ficar em casa, ninguém pôde trabalhar, não por conta de vírus, nenhuma doença, né, mas por causa de um feriado da Igreja Católica, né, São tal, hoje é o dia do santo tal. Então isso é altamente católico, isso não deveria acontecer. Imagina se algum líder evangélico, se algum líder batista, por causa de algum interesse próprio, colocava, não, hoje é feriado por causa desse acontecimento. Então isso não pode acontecer, né? Então o segundo fato agora é em relação aos cristãos, que os cristãos eles têm o dever de obedecer às leis do país. Então o cristão ele tem a consciência, isso faz parte da consciência cristã, de nós estarmos obedecendo às leis do nosso país. Sabemos que existem autoridades, sabemos que o Estado ela tem essa função de ser a autoridade, e nós, como autoridades espirituais, nós temos essa obrigação de estarmos sempre orando, intercedendo e também sermos obedientes de forma coerente às leis do Estado. Porque a Bíblia diz que nós somos o sal e nós somos a luz. O sal e a luz. Então nós temos que fazer a diferença, nós temos que ter essa consciência cristã para que possamos de forma justa, de forma ética, estar intercedendo, estar obedecendo, lógico, desde que não venha contrariar, desde que o Estado não venha promover leis que venham abonar, que venham ir contra a palavra de Deus, né? Ali os discípulos falaram que mais vale agradar a Deus do que aos homens. Então nós temos que estar sempre buscando ser o sal e a luz da terra. E para concluir esse ponto, entre a separação entre a esfera estatal e a esfera eclesiástica, nós vamos ver que
um outro ponto importante também que nós temos que ver é em relação a essa questão financeira. Algumas igrejas, elas tentam fazer de alguma forma assim, alguma parceria com o Estado, e quando isso acontece, eu sou totalmente contra. Sou a favor de que os projetos do Senhor sejam feitos seguindo o princípio de que Jesus orientou, né? O que é de César, o que é de Deus, né? Através dos dízimos e das ofertas dos irmãos, porque o Estado pode muito bem liberar uma verba ali para a igreja e o pastor vai ficar ali sem jeito quando eles virem pedir alguma coisa, usar o púlpito para fazer campanha, algo assim do tipo, né? Algo que eu sempre admirei muito ali em relação à primeira igreja batista de São Pedro da Aldeia, que ela já quase 9 décadas de história, nunca vi nenhum político subir ali no altar para fazer campanha, né? Então é uma igreja que segue os princípios bíblicos, os princípios neotestamentários, os princípios batistas, né? E para concluir é que a igreja que aceita favores, eu escrevi aqui na conclusão, a igreja que aceita favores do Estado, ela não será essa voz profética para vir cobrar, ela não vai ter os pés ali firmados no chão para poder cobrar. Então a igreja ela tem que ser soberana, ela tem que ser independente, assim sendo, ela vai poder ter moral para poder estar cobrando, e mesmo em meio aos dias de hoje, né, aonde o nosso país já não vive mais essa união que tínhamos há 200 anos atrás entre igreja e Estado. Hoje nós não temos mais isso, mas vemos que ao longo das décadas, né, a Igreja Católica, de alguma forma, não é oficial, mas de alguma forma parece ser meio que oficiosa, assim, sempre influenciando, né? Nós vemos as emissoras, né? As grandes mídias, né? Sempre promovendo, falando da tal igreja. Então, assim, nós vemos sempre esse murmurinho. Então, nós temos que estar sempre buscando o Senhor, buscando a palavra do Senhor, buscando seguir os ensinamentos neotestamentários, para que venhamos ser bem-aventurados, para que possamos viver esses princípios bíblicos, esses princípios neotestamentários, esses princípios da palavra de Deus. Tá bom? Que Deus esteja abençoando o irmão ou a irmã nesse princípio batista, aos novos membros da congregação, na classe de doutrina, que você seja edificado por essa aula. Nós estaremos aí aos domingos dando continuidade, temos ainda mais 2 princípios, e espero que em nome de Jesus você venha a ser edificado. Deus abençoe, até mais.